Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para fazermos uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir abrir a Tua Palavra e poder buscar o sustento para a nossa fé. Capacita-nos, Senhor, ao encontrar esse sustento na leitura e no estudo da Tua Palavra. E nos capacite também para praticar e transmitir aos que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso Deus perdoador. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. Meus amados, creio profundamente que, inspirado nessa sentença bíblica, não há a menor sombra de dúvidas que a maior ignorância de um mortal pode ser medida na capacidade de subestimar os atributos da divindade. E o pior, e de ainda se achar dono da situação, ou de si mesmo. Toda a nossa vida é emprestada. Nós somos mordomos de Deus. Nós administramos a nossa vida com liberdade, biblicamente conhecido por livre-arbítrio. Contudo, um dia teremos que prestar contas ao doador da vida, a quem de fato dá essa vida e gera a oportunidade para mim e para você. As pessoas ignorarem os atributos da divindade é achar que está tudo certo, que não tem nada a ver, Deus não acompanha nada, Deus não está vendo nada, e se está vendo não está importando com nada e está correndo tudo frouxo. Isso é muita ignorância. Tão certo quanto é a vida, é a morte. Quão certo como tem o dia, tem a noite. Tão certo como todo o céu estrelado, os planetas da Via Láctea e de outras galáxias. Basta olhar à noite e a gente vê tudo isso. Pessoas nascendo, pessoas morrendo. Será que ainda tem alguém? E com certeza ainda tem tanta gente que olha para tudo isso e consegue ignorar a existência de um Deus maravilhoso e, pior ainda, ignorar os atributos da sua divindade. E o que esse verso de abertura comentou é muito sério. Encobrir as próprias transgressões, querer esconder de Deus, é ignorar completamente os atributos da divindade, é ignorar o próprio Deus e se achar dono de si mesmo, abertamente. Ignorantemente é uma forma de monismo, de se achar que cada um é potencialmente Deus, que tem vida própria. Isso é muito grave. Não tem quem pode fazer nada se Deus retirar o fôlego da vida de alguém. Não tem mortal algum, não tem ser no universo algum, é no seu próprio Deus que restabeleça essa situação. Já era. Não tem como fazer nada. No segundo tema, jejum e adoração. Ao estudarmos Neemias capítulo 9, verso de 1 a 3, vimos que Neemias e a população, depois de devidamente convencidos sob a liderança religiosa de Esdras e uma grande equipe que compartilhava, que participava dessa grande conferência religiosa daqueles dias, uma das coisas que eles fizeram foi isso aqui: jejum e oração. E isso foi e continua sendo uma terapia muito interessante no exercício do domínio próprio, e não só no exercício do domínio próprio, mas como no aprendizado da dependência constante do doador da vida.
do nosso Deus, do nosso Criador e Redentor. Jejum e adoração, com certeza absoluta, sempre fortalecerá a nossa oração. Jejum e adoração sempre foi e sempre será uma terapia muito importante no exercício do domínio próprio. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Terceiro tema, o início da oração. Analisando ainda o capítulo 9 de Neemias, mas do verso 4 ao verso 8, podemos notar que ali tinha uma sequência de oração, sermão, oração, sermão. Era de fato um culto de oração, muito poderoso durante horas e horas. Nós estamos tratando aqui de um seminário de consagração e de confraternização muito importante na vida de Israel após o retorno do cativeiro medo-persa, iniciado pela antiga Babilônia. E essa sequência, oração, sermão, devidamente em jejum, seria tão vibrante como com certeza se compara a um belíssimo louvor. Aqui nós temos, na primeira parte da oração, o povo louvou a Deus e especificamente o nome de Deus. Na cultura hebraica, o nome não era apenas a maneira pela qual as pessoas chamavam alguém, mas dava a essa pessoa identidade. Portanto, o louvor ao nome de Deus é significativo porque demonstra ao mundo que esse é um nome digno de louvor e honra. Muito importante esse destaque aqui que o autor da lição colocou. Se observarmos aqui no contexto de Neemias 9, de 4 a 8, a forma deles louvarem a Deus exalta a Deus como Criador, como mantenedor e como aquele que cumpre o que promete. Isso é fundamental, foi e continua sendo, porque é uma forma de adorar a Deus em espírito e em verdade, declarando verdade absoluta sobre Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Lições do passado, quarto tema. Observando Neemias capítulo 9, do verso 9 ao 22, meus irmãos, todo ser humano, todo mortal, tem passado, tem presente e tem futuro. Mas nada melhor do que o passado para poder nos inspirar numa reflexão, numa autorreflexão ampla, aonde podemos analisar os altos e baixos da nossa vida. E principalmente, quando conhecemos as histórias dos nossos ancestrais, a história da humanidade, quanto mais profundo for o conhecimento histórico que tivermos sobre a nossa origem, a nossa raça, a história do planeta que nós vivemos, das regiões onde moramos, melhor para podermos tirar conclusões mais objetivas com relação ao nosso presente e principalmente ao nosso futuro. O que Israel estava aqui fazendo agora era relembrando isso, avaliando toda a questão da Torá em si, iniciando pelo Pentateuco, indo lá no Gênesis, então, essa abertura, passando por todas as histórias que ali consta sobre o povo de Deus, e mergulhar na história própria deles, naquele momento que eles estavam vivendo ali, meus amados, era com certeza suficiente para poder tomar grandes decisões. Irmãos, essa atitude nos apresenta uma forma devocional muito clara para tirarmos lições práticas para a nossa vida diária. O povo de Israel ali naquele momento, que estava totalmente aberto e disposto a se reconsagrar a Deus, como o fizeram nessa ocasião, ali diante de Esdras, mas quando deslancha a história deles para frente, em poucas gerações, já estava a apostasia dominando novamente e grandes problemas sendo vividos na história deles. E aí alguém quer criticar a conduta de Israel naquele tempo. Mas e a conduta da igreja hoje? De que diferença tem daquele tempo? Constantemente nessa lição, isso nos leva à reflexão de Apocalipse, capítulo 3, verso de 15 a 20. Sobre a igreja de Laodiceia. O último período da igreja de Deus sobre a face da terra.
completamente esclarecidos no livro do Apocalipse, na Revelação. Ali mostra a idêntica situação desses altos e baixos de Israel de todos os tempos. Mas só que ali mostra um personagem muito estranho, um personagem que causa o vômito de Deus, o morno. Mostra o apostatado, que é o frio, mas mostra o morno, que causa o vômito de Deus. Justamente é o apostatado com fachada de quem não é apostatado, trigo vestido de joio, lobo vestido de ovelha, coisas desse gênero. Pessoas que exercitam diariamente a hipocrisia. Esse tipo de professo filho de Deus causa vômito em Deus, e Deus há de vomitá-los. Por isso que precisamos fugir disso, porque dentro do contexto de Apocalipse 3, se observarmos do verso 18 ao verso 20, está a solução o tempo todo, sempre ali. Deus mostra o lado negativo, mas mostra o lado positivo. Ele mostra o problema, mas apresenta a receita, a solução. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Olha a fé provada no fogo. Que compres de mim colírio para ungir os teus olhos e ter discernimento. E que adquiras de mim e que compres de mim vestes brancas para cobrir a vossa nudez e não ver a tua vergonha. Só assim deixaremos de ser um desgraçado, cego e nu. E passaremos a andar com retidão e entendermos que o tempo todo Ele está à nossa porta, no nosso coração, batendo para entrar. Basta que abramos a porta, que a fechadura é só do lado de dentro, não tem do lado de fora. Não tem como Ele forçar a entrada sequer. Livre-arbítrio, entende, irmãos? Então não adianta criticar o antigo Israel, porque a atual igreja vive exatamente a mesma situação, sem diferença alguma. Por incrível que pareça, a grande diferença é que Cristo já veio, confirmou tudo, ensinou tudo e ainda continua o povo fazendo a mesma coisa. Mas a solução sempre esteve lá, dele com toda essa receita, e está na porta batendo para entrar. E foi de tanto ele bater para entrar naquela época, através de Neemias, através de Esdras e seus companheiros, que eles abriram o coração e naquele momento conseguiram se consagrar. Passaram 70 anos no castigo, ficaram mais 80, exatamente por estar numa mornidão espiritual absoluta, mas conseguiram sair depois de muito sufoco, de muita peleja, conseguiram sair e reconstruir a cidade, templos, muro, etc. E a vida continuou. Só que quando chegou nos dias do Messias, veio para que era seus e os seus não quiseram. E ele chorou sobre Jerusalém, profetizou sobre a destruição de Jerusalém, que se deu ao ano 70 da era cristã. Mas não fica só nisso. Não adianta olhar só para os erros do Israel antigo, porque a igreja de hoje está aqui no relato apocalíptico. Tão dramática, tão severa, de que Deus está a ponto de vomitar alguns tipos de professos filhos de Deus que estão dentro da igreja atualmente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. As lições do passado têm muito para nos ensinar no presente e nos preparar para o futuro. Quinto tema: a lei e os profetas. Analisando Neemias capítulo 9, do verso 23 ao 31, aqui nós temos um mergulho profundo, mostrando que Neemias e Esdras lograram êxito na operação deles ali naquele momento. Mas, lamentavelmente, dentro de algum tempo adiante, Israel começou a ignorar a lei de Deus novamente, as orientações de Deus, e implicar com os profetas. E começaram a apedrejar profeta, a matar profeta, e daí para frente. Quando chegou nos dias de Cristo, quando ele olhou para Jerusalém, ele reclamou exatamente isso. Jerusalém, Jerusalém, se reconhecesse quem é que está te falando essas coisas. Eu tenho tentado reunir a ti
os pintinhos debaixo das asas como a galinha o faz. E você não tem dado oportunidade. Você não tem facilitado. É por isso que não vai ficar pedra sobre ti que não seja derribada. Jesus estava vendo o Calvário ali. Jesus estava lamentando tanto de servos e servas de Deus que ele enviou desde a antiguidade até ali naquele momento. E quantos foram apedrejados e mortos, assassinados. Só diante de Jezabel e Acabe, milhares de profetas morreram. Milhares de servos de Deus, milhares de servos e servas de Deus morreram. Abertamente, friamente. E não ficou barato, porque o próprio Deus vingou lá no Carmelo. Mais de 800 profetas de Baal e Aserá foram mortos em vingança à atitude violenta de Jezabel e Acabe contra os servos de Deus. E lamentavelmente, após os dias de Neemias e Esdras, isso continuou. Ali naquele momento eles lograram êxito, conseguiram fechar. Mas dali para frente, dentro de algum tempo, já começaram a titubear novamente e a ter problemas. Quando chegou nos dias de Cristo, todo mundo conhece a forma que o próprio Cristo e os apóstolos foram perseguidos pela liderança da sua igreja. Foi muito triste. Então é um exemplo duro demais. E pensar que isso foi só lá, não, continua. Existem perseguições isoladas para todo canto do mundo e existe perseguição dentro da igreja. Por fanáticos, por donos de igreja, pessoas que acham que é dono da obra, que é dono de igreja, que pode fazer o que quer dentro da igreja. Infelizmente, esse tipo de conduta tem se repetido. As pessoas que querem escolher quem que vai pregar, quem que não vai pregar, quem que pode, quem que não pode passar lição, quem que pode, quem que não pode ter cargo na igreja. São tantos detalhezinhos, tanta coisa que não estão embasados na palavra de Deus, mas fundamentados no orgulho próprio, na exaltação própria, fundamentados numa natureza que ainda acha que está prestando um serviço a Deus. Lembra que Jesus falou? Muitos vos matarão, vos perseguirão, alegando que está fazendo um trabalho para mim, alegando que está prestando serviço a Deus. É em nome de Deus. Olha, por exemplo, a Inquisição, período de supremacia papal, 1260 anos. Guerra Santa foi o nome. Imagina, irmãos, quando nós perseguimos alguém dentro da igreja, implicamos com as pessoas, porque pensa diferente da gente, não pensa igual a gente. Mas ninguém pensa, cada cabeça é um mundo. A Bíblia é uma só, mas as cabeças não. Cérebro, digital do dedo, íris, cada um tem uma. São distintos. E todos nós somamos uns com os outros, como mortais que somos, para suprir, através das nossas qualidades, suprir os nossos defeitos. Todos temos virtudes e defeitos. E a união nossa, nós conseguimos um somatório das nossas virtudes e dessa forma, deixando os nossos defeitos de lado, mas não ignorá-los, que eles existem e fazem parte da gente. Mas através da união das nossas virtudes, nós conseguimos fortalecer o corpo de Cristo, confiados na nossa missão individual, como filhos e filhas de Deus. E só assim nós poderemos avançar com a obra e cumprir com a missão que Deus nos confiou. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque, do contrário, estaremos repetindo a história. O que sempre aconteceu no meio do povo de Deus. Altos e baixos, altos e baixos. O tempo de Deus está correndo independente do nosso. E Ele vai voltar. Jesus voltará. E eu e você, onde estaremos? O que temos feito com relação à missão que nos foi confiada? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Muito sério esse assunto. Louvor e petição. Neemias, capítulo 9, do verso 32 ao 38, nós temos aqui
um clamor idêntico àquele que o próprio Deus revelou para Moisés lá na sarça ardente, o que refletiu na ação de Deus na sarça ardente, comissionando Moisés naquele momento para ir ao Egito tirar o povo. Exatamente um clamor que Deus disse para Moisés ter ouvido do povo lá no Egito. Esse clamor que Deus comentou com Moisés, que os hebreus egípcios fizeram lá do outro lado, foi o que abriu essa missão de Moisés, onde Moisés, nesse momento, pediu que Deus permitisse que o irmão dele o acompanhasse nessa missão, assim como Neemias e Esdras estavam juntos aqui fazendo. 2 missionários juntos para lograrem êxito resultantes de um clamor que aconteceu em momentos distintos da história do povo de Deus. Lá no desfecho do cativeiro egípcio e aqui no desfecho do cativeiro babilônico, medo-persa, quando voltam para Jerusalém. Foi nesse clamor, um clamor idêntico àquele antigo, é que eles conseguiram, pela graça de Deus, essa bênção restauradora do povo naquele momento. Tudo baseado em louvor e petição a Deus. Dedicação. Nessa missão aqui, lá no Êxodo Antigo, Moisés e Arão foram os instrumentos na mão de Deus para conduzir o povo do clamor em direção à liberdade e à terra prometida. Aqui, Esdras e Neemias. E hoje, na igreja de Laodiceia, que é o último período da igreja cristã, é eu e você. Somos os instrumentos vivos na mão de Deus para conduzir aqueles que estão ao nosso redor aos pés de Jesus, aos pés do nosso Salvador. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Todos nós temos a nossa missão. 7º tema, nova cidade, nova vida. Literalmente aconteceu isso lá em Jerusalém. Teve uma durabilidade maravilhosa. Mas a cidade nova que eu quero apresentar aqui é a citada em Isaías capítulo 51, verso 3, que diz o seguinte: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados da terra e fará o seu deserto como o Éden. Irmãos, esse planeta um dia vai se tornar uma nova terra. Esse céu que vemos vai se tornar um novo céu. A cidade de Jerusalém, que está lá no Oriente Médio, vai vir a celeste, que vai descer ali naquele lugar. Depois desse planeta restaurado, ela estará ali, alojada ali, naquele lugar. O reino, o universo será administrado aqui desse planeta. Esse planeta será um novo planeta, um novo céu e uma nova terra. E eu e você, para estarmos lá, é hoje que precisamos abraçarmos com uma vida diferente, uma vida nova. Aproveitar a oportunidade que Deus nos dá hoje. Santo Deus, encha-nos do Teu Santo Espírito e da orientação e da sabedoria da Tua palavra e do Teu reino, para que possamos compreender e Te servir em espírito e em verdade. E principalmente cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. E que naquele grande dia, todos nós que falamos a Ti neste momento através dessa oração e que buscamos a Tua palavra e a Tua instrução, possamos ser contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.